que sob o atrativo de investimento em criptomoedas, captou mais de 700 milhões de reais de investidores de boa fé, e não teria condições de fazer frente a esses compromissos, como o delegado Boles e o colega da Receita irão explicar. Essa empresa oferecia esse investimento com um ganho de capital extremamente elevado, muito superior ao regularmente praticado no mercado, e ao captar investimento de várias pessoas, essa empresa praticava um crime porque atuava como se fosse uma instituição financeira. E para atuar captando investimento de terceiros, há necessidade de se ter autorização do Banco Central para isso, justamente porque o Banco Central exige dessas empresas que tenham um lastro econômico para poder fazer frente aos investimentos que são feitos. Então, qualquer problema que ocorra com essas empresas, com os investimentos, o Banco Central, tendo a empresa lastro, a empresa consegue devolver os investimentos. Nesse caso, essa empresa captava os investimentos, não tinha autorização do Banco Central, portanto não tinha lastro econômico para qualquer problema fazer a devolução dos investimentos, e por isso então ela praticava um crime, que é operar a instituição financeira sem autorização do Banco Central. É bom que se diga que nós atuamos de forma cautelar e preventiva, a fim de garantir, de evitar um prejuízo ainda maior aos investidores, porque muitos dos investidores de boa fé, muitos deles investindo todas as economias de uma vida, vendendo seu patrimônio para investir nessa empresa em troca de um ganho supostamente elevado, a investigação foi capaz de aferir que essa empresa não teria condições de devolver esse valor aos investidores. Então nós agimos de forma cautelar para, além de comprovar a prática do delito por parte dos agentes da empresa, também sequestrar patrimônio para que se possa posteriormente fazer a devolução do investimento que foi feito. Então isso é bom que se diga, que nós agimos cautelarmente para evitar um prejuízo ainda maior. Basicamente era isso que eu gostaria de colocar, destacando algo que eu acho extremamente importante, que é a atuação em conjunto dos órgãos da Receita Federal, juntamente com a Polícia Federal, juntamente com a Receita Federal, com o apoio da Polícia Civil. Essa é uma metodologia de trabalho que nós temos falado, e essa é uma ação que comprova isso, porque a partir do momento que nós atuamos em conjunto, nós ganhamos força operacional e podemos fazer uma investigação em um prazo mais curto de tempo, com uma maior efetividade. Então, basicamente, eram essas as informações gerais que eu tinha para passar. Vou passar para o delegado Boles, então, que vai dar mais detalhes sobre a investigação em si. Muito obrigado. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos aqui à Polícia Federal. Eu quero iniciar os meus agradecimentos à nossa diretoria regional, delegado Barrola, delegado Franco, que nos deram todo o apoio possível e necessário e realmente supriram todas as necessidades que tivemos para a deflagração dessa operação. Eu quero agradecer aqui ao delegado Daniel Colla também, pelo apoio propriamente da Delecor, a equipe da Delecor, que esteve trabalhando desde o início. Quero fazer uma saudação e um agradecimento especial para o Everton, da Receita Federal, pelo brilhante trabalho que foi desenvolvido nesse meio tempo, que foi imprescindível para que a gente pudesse chegar a esse patamar. Então quero agradecer e parabenizá-lo também pela dedicação nesse meio tempo. Como o delegado Barrola adiantou para vocês, então, essa empresa, pelo que nós apuramos, essa empresa começou a atuar no ano passado, certo? E a principal questão dela era a captação de recursos de terceiros para investimentos em criptomoedas. Quero deixar bem claro para vocês, antes de mais nada, que o simples investimento em criptomoedas não é crime, não existe problema nenhum com relação a isso. Qual é o problema dessa empresa?
O problema dessa empresa é que ela estava atuando como uma instituição financeira. Essa empresa ela estava captando recursos e fazendo as aplicações. Ela não tinha nenhuma autorização, nem do Banco Central, nem da CVM para fazer esse tipo de operação. Bom, partindo disso, é importante dizer, a rentabilidade prometida era muito boa, totalmente fora de qualquer padrão de mercado, oferecendo já no primeiro mês de contrato 15% de rentabilidade sobre o valor investido. O problema é que, feita uma análise disso tudo, independentemente do problema deles estarem captando recursos de terceiros para fazer essas operações, ou seja, já atuando como uma instituição financeira, nós obtivemos a quebra do sigilo bancário dessa empresa. Tá? E baseado nisso, nós conseguimos apurar que nessa mesma conta onde estava entrando o dinheiro dos investidores, algumas coisas nos impressionaram. Em primeiro lugar, diziam que faziam investimentos em criptomoedas. Não estou dizendo que não fizessem nenhum investimento. O problema é que ali nós encontramos muitos investimentos feitos em operações convencionais. Absolutamente essas operações de mercado totalmente convencionais, renda fixa inclusive. Então assim, enquanto eles captavam dinheiro e diziam que todo aquele dinheiro iria virar rentabilidade por investimento em criptomoedas, pelo menos na conta onde estava entrando o dinheiro dessas pessoas, uma parcela imensa de valores foi para vocês terem uma ideia, algo em torno assim, a captação ficou no patamar, nesse momento, num período que nós pegamos, algo em torno de 700 milhões em créditos que eles teriam recebido. Disso, nós verificamos que mais de 500 milhões foram investidos em investimentos absolutamente convencionais. Então, só nisso já teria um grande problema. Qual é o outro problema muito sério que nós começamos a investigar disso tudo? Que dessa mesma conta, onde entravam os recursos dos investidores, saíam pagamentos para a aquisição de bens do patrimônio dos sócios, dessa mesma conta. Então, às vezes, saíam valores altíssimos para os sócios, depois até o Everton vai falar mais detidamente a respeito de questão de distribuição de lucros e coisas assim, mas assim, daquela mesma conta saíam valores para pagamentos de altíssimo luxo. Como nós encontramos, por exemplo, notas fiscais que pagaram pedras preciosas. Nós temos outros documentos ali, vários pagamentos, imóveis ou parcelas de imóveis, cujo dinheiro saía exatamente daquela mesma conta que recebia os aportes dos investidores. Isso para nós despertou uma questão muito séria. Então, assim, é muito impressionante, por exemplo, que nós tenhamos constatado, e nem tudo também, como o trabalho da Receita Federal conseguiu apurar, nem tudo do que eles adquiriram ainda assim foi declarado para o fisco. O que é aí uma outra questão que depois vai ser mais apurada, só que assim, uma empresa que operou menos de um ano, conseguiu, por exemplo, alguns dos envolvidos tiveram um patrimônio que foram de menos de 100 mil reais para mais de 30 milhões de reais. Isso nesse período de menos de um ano de operação da empresa. Isso eu estou falando para vocês declarado para a Receita Federal, sendo que nós sabemos que tem coisas que não foram declaradas para a Receita Federal, bens que foram adquiridos. Outra coisa, ainda nesse meio tempo de operação da empresa, nós encontramos questões muito substanciais, por exemplo, assim, havia momentos em que saía dinheiro dessa conta dos investidores e não ia nem sequer para o sócio, ia para a conta de uma esposa de um sócio. Ou pagava bens que estavam sendo adquiridos em nome dessas pessoas. Aí, depois, entrou uma outra situação, uma empresa prestando consultoria, também dezenas de milhões de reais para essa empresa. Também bens adquiridos em nome das esposas do pessoal da consultoria. Então, é uma situação absolutamente impressionante para nós, principalmente levando em consideração a questão de que, como o delegado Esbarrola falou, a nossa intenção não foi e nunca vai ser atrapalhar a vida de qualquer investidor. Nós temos essa mentalidade, nós não queremos. O problema é que essas pessoas precisam
saber exatamente o que está acontecendo com o investimento delas. Porque uma coisa é você ter uma operação estruturada com um banco, que eu não estou fazendo qualquer defesa, mas assim, com auditorias específicas. Nesse caso, tem dinheiro do correntista, do correntista, no caso, o aplicador, saindo direto para pagamento de aquisição de bens. Então, assim, é uma situação muito grave e por isso que nós não queremos causar qualquer problema para o investidor, nós estamos tomando providências para que o investidor possa efetivamente ir atrás de tentar resgatar seu valor. Porque tem muita coisa disso aí que está virando patrimônio de altíssimo nível, são esmeraldas, são carros de luxo, são imóveis, essas coisas todas. Né? Temos o caso, por exemplo, de pedras preciosas que foram compradas diretamente pela empresa, foi a empresa que pagou, e não sabemos em nome de quem, ou na posse de quem elas tinham ficado. Então, esse era o objetivo dessa operação. Então, o cerne, basicamente, era esse aí. Aí nós verificamos essa questão. Bens adquiridos em nome de outras pessoas, nós vamos encontrar ali situação de possível lavagem de dinheiro, porque tem bens adquiridos em nome de terceiros. Né? Então, tudo nessa situação é muito surreal, são valores extremamente altos e impressionantes, certo? Era o que eu queria fazer, uma abordagem inicial. Vou passar para o Everton ali, por gentileza. Obrigado. Posso perguntar seu nome? Eduardo. Mas eu acho que depois vai passar o nome. Só que... Vou passar para o colega da Receita Federal, só então para fazer um apanhado do que o delegado Boris falou. Uma questão, a captação de recursos de terceiros, ela por si só já é um crime contra o sistema financeiro nacional. E aí o colega da Receita agora vai explicar detalhadamente isso, que é outra questão que diz respeito aos investimentos, ou seja, se verificou que além de estar captando de forma indevida e ilegal recursos, essa empresa prometia um investimento em criptomoedas com um ganho de 15%. E se verificou que na realidade ela fazia investimentos convencionais, onde a remuneração é de 1%, 2%, e parte dos recursos também eram usados para aquisição de bens pessoais. Então, como é que eles iam pagar 15% e 30% prometidos se o retorno dos investimentos que eles estavam fazendo, na realidade, eram investimentos convencionais que pagavam 2%, além de parte do dinheiro ser direcionado à aquisição de bens pessoais, seja em nome do sócio, em nome de terceiros, e o colega da Receita vai explicar detalhadamente essa questão que demonstra cabalmente que não haveria recursos para devolver esses investimentos e que se nós não agíssemos agora, o prejuízo dos investidores seria ainda maior. Bom dia a todos, meu nome é Everton Cabelão, eu trabalho no setor de serviço de fiscalização da Receita Federal de Novo Hamburgo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao delegado Boris pelas gentis palavras. Obrigado à Polícia Federal pela excelente acolhida da nossa equipe aqui no prédio. Gostaria também de agradecer aos meus colegas que participaram da operação, todos os nossos colegas da Receita Federal de Novo Hamburgo que participaram. Eu vou tentar passar a vocês um breve relato do que foi possível nós apurarmos através dos extratos bancários. Vou passar alguns dados a respeito dos investimentos, dos valores que foram aportados, a amplitude desses depósitos no país, quais as cidades que fizeram mais depósitos no Rio Grande do Sul, por região, uma série de dados para vocês passarem. Gostaria de lembrar que a Receita Federal, a missão nossa da Receita é fazer uma administração tributária aduaneira com justiça fiscal e respeito ao cidadão em benefício da sociedade. E para isso que nós estamos aqui, para dar uma satisfação à sociedade do que efetivamente aconteceu, de tentar passar um relato do que efetivamente a empresa agiu, de que forma ela agiu, o que ela fez, etc. Primeiramente, nós verificamos os depósitos efetuados na conta bancária da empresa. Ela tinha contas bancárias em 3 instituições financeiras, e o montante que nós apuramos de fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019 foi de 850 milhões de reais.
Essa importância, se for trazida para hoje, em maio, 3 meses após que nós tivemos o levantamento, ela certamente deve ultrapassar R$1 bilhão de depósitos em suas contas bancárias. Os dados que nós tínhamos até fevereiro, de acordo com os extratos bancários, e verificando a entrada de recursos pelas TEDs enviadas, eram 31 mil investidores, 31.100 investidores. Esse número passou para 40 mil investidores e atualmente, segundo informações repassadas pelo nosso colega agora que foram fazer o acesso no banco de dados, estavam em 55 mil investidores. Quem são, de onde são esses investidores? Pelo que nós verificamos, os depósitos eram provenientes de 26 estados, ou seja, amplitude nacional, exceto o estado de Roraima. Não localizamos, pelo menos nas agências bancárias do estado de Roraima, depósitos. Portanto, são 26 estados, exceto Roraima. Os valores foram depositados em 3 mil agências bancárias do país. Valores foram depositados em 823 cidades do país. Os valores depositados às cidades onde foram depositados na região sul, 477 municípios fizeram depósitos. Região sudeste, 206. Região nordeste, 62. Centro-oeste, 53. E a região norte, inclusive, com 25 municípios. No Rio Grande do Sul, foram concentrados em 288 municípios, ou seja, identificamos que 288 municípios em agências bancárias localizadas em 288 municípios do estado efetuaram depósitos. Esses depósitos foram maiores nas seguintes cidades: Caxias do Sul, em primeiro lugar, 128 milhões de reais. Porto Alegre, 77 milhões de reais. Novo Hamburgo, 61 milhões. São Leopoldo, 35 milhões, Lajeado, 21 milhões. Deixo bem claro que esses são os dados que nós tínhamos até 21 de fevereiro, data dos extratos bancários que nos foram disponibilizados. Quem são os investidores? Nós identificamos que 80% dos investidores fizeram um aporte de recursos de até 20 mil reais. Esses aportes aí correspondem a aproximadamente 271 milhões de reais e que no cômputo geral significa em torno de 32% do montante, se for levarmos em consideração os 850 milhões de reais. Também a Receita Federal, nós verificamos a situação da empresa com relação ao capital social que ela alega ter. Formalmente, essa empresa ela existe, ela começou a operar a partir de 24 de junho, era uma empresa firma individual, e a partir de junho de 2018, ela passou a comportar uma sociedade limitada. Essa empresa, segundo as informações do contrato social na junta comercial, cada um dos sócios teria que aportar 400 mil reais em dinheiro. Aliás, o contrato diz assim, que eles aportaram em dinheiro, em espécie, 400 mil reais. Verificando os extratos bancários, não há qualquer possibilidade deles terem aportado esses 400 mil reais. Portanto, aquele contrato social que diz que o capital social da empresa era 2 milhões de reais, não foi confirmado, não foi ratificado. Posteriormente, em setembro, a empresa fez um aumento de capital para 100 milhões de reais, onde cada um dos sócios teria uma cota correspondente a 20%. Novamente verificamos nos extratos bancários que nos foram disponibilizados através da quebra do sigilo, autorizado pela Justiça Federal, que não houve qualquer aporte de recursos para que essas pessoas pudessem dar mais 19 milhões e 600 mil. Não saíram das contas bancárias desses sócios esse aporte de recursos. Lembro que o contrato social registrado na Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Sul é bastante claro ao dizer que os sócios fizeram um aporte em moeda corrente, em espécie. Portanto, eles, para que a empresa tivesse esse capital de 100 milhões, eles teriam que aportar esse recurso. E não houve comprovação
pelos extratos bancários que nós verificamos, desse aporte de recursos. Um outro dado, o delegado Boles já falou a respeito da situação, né, que é uma remuneração que nós identificamos, chegou até a Receita Federal, inclusive de Caxias do Sul, que repassou para nós, em Novo Hamburgo, a cópia de um contrato de prestação de serviço, e a remuneração prevista, efetivamente, como o delegado Boles falou há pouco, era de até 15%. Obviamente que nós verificamos, inclusive, onde pudesse estar essa rentabilidade. Verificamos novamente todos os extratos bancários da empresa, onde pudesse supostamente ter emitido cheques, TEDs de alto valor para que pudesse ser adquiridos qualquer situação, qualquer bem, criptomoedas, etc. Não constatamos. O que significa também que não haja. Simplesmente é que pelos extratos bancários não ficou claro, não ficou cristalino para a fiscalização que houvesse pelo menos essa situação de aquisição de criptomoedas. Outro dado também que eu gostaria de chamar a atenção é que, em razão desta verificação de todos os extratos bancários, das aplicações financeiras, considerando os valores investidos, os valores aportados pelos investidores, nós calculamos que em 21 de fevereiro a empresa estava numa situação de que havia um rombo, que nós podemos chamar assim, denominar assim, de 300 milhões de reais. Ou seja, faltariam 300 milhões de reais para que a empresa pudesse saldar, digamos assim, aqueles investidores que fizeram o aporte. Não há, portanto, qualquer possibilidade de a empresa estar operando, não há possibilidade da empresa estar operando, digamos assim, com uma margem de lucro. O que existe é uma promessa de remuneração de 15%, quando os seus recursos estavam depositados em contas de aplicações financeiras de baixo valor, que rendiam em torno de 1% ao mês. Um dado que é interessante passar aos senhores e senhoras, os extratos bancários também, foi possível constatar o quanto os sócios, esposas de sócios e terceiros acabaram recebendo, foram beneficiários de TED. Os sócios e respectivas esposas, desde a data de fevereiro de 2018 até 21 de fevereiro de 2019, receberam, segundo os extratos bancários, e falo tão somente em extratos bancários, 73 milhões de reais. Um outro colaborador da empresa recebeu 5 milhões de reais. Então, o total dessas pessoas ligadas à empresa foram de 78 milhões de reais. Também gostaria de comentar, o delegado Boles também já mencionou o fato que nós identificamos através dos extratos bancários que as TEDs emitidas pela empresa foram utilizadas para aquisição de imóveis em nome pessoal dos sócios. Aquisição de veículos também em nome pessoal dos sócios. Aquisição de planos de previdência privada de R$1 milhão para cada sócio. Essa informação é importante ressaltar, que foi obtida inclusive pelo COAF, através do relatório de investigação financeira. Não só os valores, as TEDs, os extratos bancários mostraram também que houve uma aquisição parcial de um imóvel, através de um TED emitido pela empresa, aquisição parcial de um imóvel, de um colaborador. E como já referido anteriormente, identificamos 6 TEDs para uma empresa que comercializa joias, totalizando R$849 mil. Vejam bem que todas essas informações foram de cheques, TEDs, emitidos pela empresa investigada. Nós não, no caso das joias, que foram 6 TEDs, nós não identificamos qual dos sócios efetivamente é o beneficiário destas joias. Importante frisar também que com 73 milhões de reais
que eles receberam, TED dessa empresa investigada, eu vou relatar pelo menos alguns itens, alguns dados aqui para os senhores e senhoras, de o que foi feito, digamos assim, com esse valor que eles receberam em TED. Foi adquirido um apartamento em Florianópolis, R$6.500.000. Uma mansão em Novo Hamburgo, de R$3.800.000. Uma casa na cidade de Estância Velha, num condomínio fechado, de valor aproximadamente de R$1.500.000. Casas em Campo Bom, no valor de R$2.800.000, pelo menos 2 casas assim, referidas. Uma outra casa em Novo Hamburgo, no valor de R$1.600.000. O colaborador também, com o recurso que ele recebeu, acabou comprando um imóvel em Porto Alegre também de R$1.500.000. Mas não só de imóveis foram despendidos recursos dos sócios. Nós identificamos, pelo menos de maior relevância, um veículo acima de R$500.000, 6 veículos entre R$200 e R$500.000 e outros 6 veículos entre R$100.000 e R$200.000. Através das notas fiscais eletrônicas que a Receita Federal tem disponível nos seus sistemas, nós identificamos que um determinado sócio teria adquirido, agora no mês de janeiro e março, R$600.000 em esmeraldas. Um outro sócio adquiriu produtos de uma loja de grife internacional na cidade de São Paulo, de valor superior a R$960.000. E vou citar, inclusive, alguns itens, destacar alguns itens. Um anel feminino em ouro, R$175.000. 4 relógios de pulso masculino, um deles R$250.000, o outro R$135.000, outro R$62.500 e um outro de R$33.750. Camisa masculina, sempre nessa mesma loja de grife internacional em São Paulo, camisa masculina R$10.400. Abotoaduras em ouro, R$27.500. Broche feminino em ouro, R$29.500. Sapato feminino, R$6.500. Tênis masculino, R$4.400. A lista continua, mas creio que acho que dá para ter uma boa ideia dos itens que foram adquiridos. A esposa de um dos sócios adquiriu em novembro do ano passado R$500.000 em esmeraldas lapidadas. E esta mesma esposa do sócio adquiriu agora, em março de 2019, esmeraldas lapidadas extras, R$1.250.000. Creio que os números principais, os dados, os itens principais que a Receita Federal coletou, sempre através dos extratos bancários e das informações que nós temos disponíveis. Também gostaria de comentar a respeito da distribuição de lucros, que o delegado Boles mencionou um pouquinho. Para a Receita Federal, as pessoas, os sócios, eles podem receber rendimentos provenientes das empresas a título de distribuição de lucros, e esse lucro ele é isento do imposto de renda. De tal forma que, se eventualmente na contabilidade da empresa, o que ainda nós não recebemos, apontar que houve uma distribuição de lucro, nós certamente vamos verificar se efetivamente houve uma atividade com venda, compra e venda, agenciamento de criptomoedas, que possa justificar, que possa dar respaldo a essa distribuição de lucros. E mesmo assim, há de que se levar em conta de que a legislação do imposto de renda, e como a empresa começou a operar, pelo menos formalmente, com base no registro na junta comercial, em junho, ela só poderia ter distribuição de lucros a partir do trimestre seguinte. Esse lucro seria isento, mas
Volto a frisar, o lucro passa a ser isento no momento que a empresa comprovar que há uma atividade de compra e venda. Não basta simplesmente dizer que teve uma receita X, um lucro Y e repassar parte para os sócios. Então essa é a tarefa da Receita Federal daqui para frente. E, se me permitem, vou avançar um pouquinho. Na data de hoje, nós iniciamos juntamente com, assim que a Polícia Federal fez todo o procedimento, nós iniciamos também o procedimento fiscal em 18 pessoas. São 5 pessoas jurídicas e 13 pessoas físicas. São os sócios, as esposas dos sócios, os colaboradores, outras pessoas que também eram sócios de outras empresas que prestaram serviços a essa empresa investigada. Então, portanto, a fiscalização da Receita Federal está iniciando, na data de hoje, o procedimento fiscal em 18 contribuintes, sendo 5 pessoas jurídicas e 13 pessoas físicas. Creio que era isso. Acho que a gente pode abrir rapidamente para perguntas e depois, por fim, fazer a gravação com o pessoal de TV e rádio. Do total dos 18 investigados, quantos são os sócios? 5 sócios. Ah, são 5 sócios. Aí tem as 5 esposas. 13 esposas. 3. Dos 5 sócios da empresa, 2 eram casados entre si. Quantas pessoas reclamaram que não tiveram o dinheiro que investiram, que não tiveram esse retorno de 15%, ou que tentaram reaver aquilo que investiram e não receberam o dinheiro de volta? Até esse momento, nós não temos o relato de pessoas que tenham sido prejudicadas. Não temos. Nós temos, eventualmente, acompanhado uma ou outra questão de pessoas que, com o passar do tempo, começaram a ver que estava tendo um pouco mais de demora para retornar o investimento que havia aportado. Tá? Então, na mesma linha do que nós já havíamos comentado anteriormente, nós não temos ainda relatos de pessoas que tenham sido prejudicadas de forma de dizer, olha, colocaram dinheiro. O problema é que a gente começou a ficar muito preocupado, principalmente através desse levantamento que a Receita Federal conseguiu fazer, de dizer que a própria questão da solvência da empresa no total, se todo mundo começasse a fazer os seus resgates, talvez não, na verdade, se segundo os dados apontados por eles, a gente vê que esse é um grande problema. Volto a dizer que essa é a questão principal do risco de estar captando recursos de terceiros sem autorização de um órgão governamental que fiscalize isso. Né? Porque nós não temos ainda uma notícia de uma contabilidade bem estruturada desses valores, tudo do que eles estavam captando, do que eles estavam investindo, do retorno que eles tinham para eles para poder pagar esse retorno que estava sendo prometido. O número de clientes vocês têm? O número de clientes da empresa? Ele falou ali. 55 mil clientes hoje pela manhã. Desculpa, acho que eu estava ouvindo na hora. Quanto? Só para repetir. O pessoal tiveram acesso ao banco de dados e foram... Perdão. Nossos colegas, assim como a da Polícia Federal, foram lá no banco de dados da empresa onde estava hospedado o servidor e constataram 55 mil investidores, vamos chamar assim. Apenas uma complementação na razão que o delegado Boris falou. Essa é uma questão que a gente tem que ter bem presente. Duas coisas. Primeiro, a atuação da empresa, o fato de ela captar dinheiros de terceiro para investir no mercado é crime. Só a forma como ela procedia já configura o crime de operar como instituição financeira sem autorização. Além disso, né, há todo o risco em razão dos investimentos que, pelos números que a Receita Federal alcançou para vocês, se constata que não havia solvência para o resgate, ou seja, se todos os investidores quisessem o seu recurso de volta, não haveria recursos para pagar esses investidores. Por quê? Porque se verificou, além da atuação pura e simples ser crime, era prometido um ganho de 15% a 30% e aquele recurso que era recebido para investimento, na realidade era investido em investimentos conservadores com ganho de 1% e parte também era revertido para custeio de bens pessoais
dos próprios sócios e da empresa. Então não haveria como, né, se devolver o valor investido mais 15% se eu pego o valor investido e invisto e tenho um rendimento de 1% e parte dele eu ainda uso em proveito pessoal. Então isso é importante, porque é o seguinte, às vezes as pessoas pensam, mas eu fiz o investimento, eu recebi uma parcela, isso às vezes é utilizado como um atrativo para que a pessoa invista ainda mais. Esse é o modus operandi, o que normalmente ocorre com as pirâmides financeiras, ou seja, as pessoas vão investindo, só que chega num patamar que não vai ter mais dinheiro para pagar todo mundo e muitas vezes nem a metade. Então é preciso que as pessoas tenham essa noção que se nós não atuássemos agora de forma cautelar e preventiva, certamente o prejuízo dela seria ainda maior. Um outro detalhe. Um outro detalhe, assim, ó, também na mesma linha do que o delegado Esbarrola estava falando agora há pouco, a gente precisa deixar claro o seguinte: ninguém disse que eles não faziam investimentos em criptomoedas. Vejam bem, não é uma coisa de dizer, não, fizeram unicamente investimentos convencionais. O problema é que mesmo tendo feito, mesmo na hipótese de que tenham feito os tais investimentos na rentabilidade das criptomoedas, ainda assim eles estavam operando uma instituição financeira clandestina. Porque mesmo uma pessoa sem a autorização dos órgãos competentes, ela não pode captar recurso de terceiros para administrar e aplicar esse recurso e devolver uma rentabilidade. Então eu só queria fazer esse, para evitar que alguém depois possa dizer que não, está aqui a prova de que fazíamos, não estamos descartando que fizessem. Mas nas contas não se achou essa movimentação com que nós encontramos algumas movimentações, na verdade essa parte de compras foi encontrada alguma parte disso aí de compras de criptomoedas realmente, só que mesmo assim não corresponde ao montante que se esperava dessa situação. Delegado, eu tenho duas dúvidas. Primeiro, eu quero entender quem são os presos. São todos, não precisa me dar o nome, mas é para entender a lógica. São os 5 sócios da empresa, são 2 casais e mais um sócio, um homem. É isso? Pelo que eu entendi? São os 5 sócios da empresa, sendo que 2 são casados entre si. Perfeito. Ok? São 2 casais mais um. Não. Um casal e mais 3 sócios. Ah, perfeito. Tá. Um casal mais 3 sócios. Perfeito. Além dessas pessoas, nós temos outras pessoas envolvidas como colaboradores, pessoas que estavam angariando investidores para a empresa. E as esposas dos outros sócios também? As esposas dos sócios foram presas também por causa da questão da grande quantidade de patrimônio que foi adquirido em nome delas, que elas adquiriram contas de valores altíssimos, como o Everton salientou para vocês, por exemplo, aquele quase 1,5 milhão de reais adquirido em nome da esposa, em esmeraldas da esposa de um deles, né? Além de transferências bancárias direto para a conta dele. 5 sócios, 3 esposas, 2 colaboradores. Para chegar aos 10. 5 só. Isso. Eu queria só saber se a criptomoeda no Brasil era regulamentada ou não. Como é que é? Só para também ver essa questão da legalidade ou não. Em si, que o Banco Central acho que não... Calma. Essa história é uma história complicada. Vamos pelo seguinte. Regulamentação específica não existe ainda. Perfeito? Só que isso também não joga a situação simplesmente para a clandestinidade. Ok? As operações, quero deixar bem claro, não existe até agora nenhum normativo no Brasil que proíba pessoas de comprarem criptomoedas, de vender, de investirem em criptomoedas. Não é proibido investimento em criptomoedas, não é proibido ter, não é proibido vender, nada disso. Volto para a situação atual. Essa coisa chama muita atenção pelo fato de, foi criptomoedas. Tirem, vamos supor, esqueçam que seja criptomoeda, fosse um outro ativo. O problema não está nesse aí. Então, assim, a questão, muito se disse, olha, tem gente que está fazendo esse tipo de operação por dizer assim, olha, achamos que não tem problema porque não tem regulamentação. Uma coisa não quer dizer a outra. Então, assim, entre não estar regulamentado e estar na ilicitude é uma distância bem grande. Delegado, o que chegou para vocês que desencadeou essa operação? Eu ouvi uma entrevista do delegado superintendente falou que também houve denúncias à Polícia Civil. O que chegou exatamente? Eram investidores que diziam está estranho? O que chegou para vocês? O que chegou para nós, primeiramente, foi um determinado dia, um dos primeiros pontos. Foi um e-mail que foi recebido
na superintendência, se eu não me engano foi endereçado até diretamente ao gabinete do superintendente, onde uma pessoa disse, eu sou morador da região, tem uma empresa aqui que está captando recursos para investimentos, uma empresa que diz que tem um capital social de 100 milhões de reais e estão prometendo 15% de retorno ao mês. E essa pessoa disse, até fez uma indagação no e-mail que depois chegou para nós, eu queria saber se isso é possível. Aí, baseado nisso, nós abrimos uma verificação preliminar, porque a gente não faz a instauração de imediato, tem que fazer algumas apurações preliminares. Então, nós fomos atrás do contrato da empresa e começamos a ver qual era a situação que a empresa estava operando. Aí, a partir daí, a gente vai abrindo linhas de investigação. Com relação à Polícia Civil, a Polícia Civil prestou para nós um apoio muito interessante hoje. O que aconteceu? Num determinado momento que nós já estávamos com a nossa investigação, nós tivemos um encontro de informações com a Polícia Civil de Novo Hamburgo, e aí na conversa, todo mundo vendo a situação, se entendeu que a competência disso seria federal. Então o trabalho da Polícia Civil lá de Novo Hamburgo, que hoje até também nos auxiliou bastante, ele foi passado para nós e nós continuamos dando seguimento a essa investigação. Aí que vem a situação da Polícia Civil. Para o investidor comum, para a gente poder dar um exemplo da onde era investido esse dinheiro, títulos públicos, CDB, fundo de investimentos, aproveitando. Existe convencionais, né? Isso. Quais tipos de investimento convencionais são esses? Aproveitando, existe pelo menos uma outra empresa em Novo Hamburgo que também atua de forma, digamos assim, semelhante, oferece uma rentabilidade fixa até diária, comprando cotas, enfim. Existe a possibilidade de outras empresas terem envolvimento nisso? A polícia já trabalha nessa linha de também agir em torno de outras empresas? Sendo bem específico, nós vamos falar aqui dessa empresa, tá? Para ser bem direto, eu não vou falar sobre outras empresas, a gente chega em informes, a gente muitas vezes, muito disso é informação às vezes que não vem muito exata, então nós vamos nos ater a falar aqui da empresa que nós estamos investigando, tá? Então, se existem outras empresas fazendo coisas parecidas, isso não, com todo respeito, mas não tem nada a ver com a investigação que nós temos aqui hoje, nós vamos reportar ela. Agora, sim, eu me lembro ali do que estava destacado nas contas bancárias, e aí se eu fosse dar o nome da aplicação, de repente já daria para identificar qual é o banco diretamente. Tu sabe me dizer qual era CDB, né, Everton, por gentileza? Fique fácil, viu? Não. Não? Ligou? Nos três bancos que a empresa possuía conta, num determinado período, desde período de fevereiro até fevereiro de 2018 a fevereiro de 2019, foram investimentos em baixa rentabilidade, que depois nós pesquisamos pela internet, não dava mais do que 0,6, 0,7 ao mês. E dependendo do aporte de recursos, chegava a ser quase 1%. Então, era baixa rentabilidade, chama de Fique Fácil, não vou comentar o nome da instituição financeira, Investe Fácil, Fique Fácil, DI, FI, DI, alguma coisa assim. Né? Pouca coisa a mais que uma poupança, por exemplo. Renda fixa. Resumindo, basicamente é renda fixa. Mais que a poupança, investimento qualquer um pode fazer. Mas com absoluta certeza que o valor era inferior a 1% ao mês. Quantos preços? 10. Eu posso lhe pedir uma gentileza, o senhor passou, eu não consegui anotar, o número de municípios onde houve investidores por cada região do país. O senhor poderia repetir com um pouquinho mais de calma, só para anotar isso? Pois não. 823... Sabe a gente... Pode ser, se tiver a possibilidade. Eu só precisava de números gerais da operação, de pessoas, quanto pessoas presas, material apreendido, só uma coisa assim. E o dinheiro, vocês aprenderam, vocês têm ideia de volume, alguma coisa assim? Ou quantas caixas, enfim? A operação ainda está em andamento, a gente está contabilizando as apreensões. Então, assim que a gente concluir, a gente vai passar para vocês esse Joia apreendida também. Também. Tem muita coisa apreendida, bens de alto luxo, então assim, a gente vai concluir a operação. Imagem disso a gente vai poder captar. Sim, tá? Depois a comunicação social verifica essa questão com vocês, tá? Mas assim, nós vamos concluir a operação, ainda está em andamento, assim que a gente concluir, a gente contabiliza isso e passa para vocês. E a outra questão que eu ratifico é que nós não comentamos os nomes dos investigados, até para a gente não prejudicar as investigações, tá? Então, às vezes,
a gente fica impedido de falar até para não prejudicar, tá São ok? 10 prisões preventivas. Preventivas, tá? Ok, gente? Muito obrigado por vocês, então.